Queridos irmãos, meu cordial boa noite. Mais uma vez, Jesus nos concede a graça de nos dar uma oportunidade de entrarmos em contato com todos os nossos irmãos que aqui estão, a grande maioria desencarnados. Só veremos se formos médiuns videntes. Se não formos, não conseguimos vê-los, mas podemos senti-los. Nossos guias espirituais estão conosco, nosso chamado anjo guardião, né? Então, além dos nossos guardiães, temos parentes que desencarnaram e que são atraídos a nós neste ambiente fraterno. Então, se formos ver só os simpatizantes nossos, são muitos, fora os que vêm aqui buscar consolo e conforto espiritual. Então, eu convido vocês todos a unirem seus pensamentos diretamente a Jesus e vamos orar. Amado Mestre, querido amigo de todas as horas, luz de nosso caminho, de nossas vidas, guia supremo da humanidade. Senhor, primeiramente, queremos agradecer-te por mais esta oportunidade que a tua misericórdia nos concede de podermos externar, em resumo, tudo aquilo que disseste, não somente tu, mas outros apóstolos, outros emissários teus. É o que nós propomos, Senhor, com este tema, cristianismo ou espiritismo. Pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos inspire, que nos dê tranquilidade e paz para que possamos transmitir tudo aquilo que fizemos em resumo para transmitir aos nossos irmãos ouvintes. E que todos, Senhor, sejam inspirados pelos seus guias espirituais e por ti mesmo para entender em espírito e verdade tudo o que vamos repetir aqui de suas palavras contidas no teu Evangelho. E assim, Mestre, em teu nome sagrado e santo, em nome daquela que foi a tua mãe, Maria de Nazaré, em nome dos guias desta casa, sobretudo em nome do Pai Celeste, é que damos por iniciada a nossa reunião desta noite. Bom, como vocês já estão acostumados, né? Nós costumamos, muitos escrevem na tela, no computador. Como eu não sou dessa geração, eu sou da geração de escrever mesmo manual e depois na maquininha, né, Nelson? Então eu passo para o papel aquilo que eu vou passar para vocês. Essa palestra, eu vou dizer assim, conversa, porque eu não sou palestrante. Essa conversa nós fizemos aqui durante 5 anos, mais ou menos, repetimos umas 3 vezes o mesmo tema, só que nós modificamos. Volta e meia nós modificamos. Tudo muda, tudo se modifica e nós atualizamos, né? Muito bem. Então, meus irmãos, principiemos a nossa conversa procurando desenvolver o tema desta noite que nos propomos, lembrando algumas passagens do Velho Testamento, notadamente dos 5 livros de Moisés. Moisés, o grande libertador do povo egito, do povo hebreu, da escravidão do Egito. Durante 400 anos, mais ou menos, este povo esteve escravo do Egito. Quem assistiu o filme de Cecil B. DeMille, Os 10 Mandamentos, tem uma ideia muito boa a respeito disso. Mas Jesus preferiu encarnar no seio daquele povo por ser o único povo monoteico da época. Todos mais acreditavam em Deus, que não eram nada com Deus, eram Deus pagões, né?
Mas o povo hebreu não, o povo hebreu acreditava e acredita no Deus único, e por isso não perderam a esperança, e esperavam, porque havia uma promessa de que eles receberiam um libertador, que iria os libertar daquela escravidão. E surgiu Moisés, o grande libertador. Viveu 1500 anos antes de Jesus. E ele conduziu o seu povo, depois de libertá-lo da escravidão, que o faraó cedeu por causa das pragas que recebeu no Egito, ficou aterrorizado e resolveu dar a liberdade ao povo. E Moisés caminhou no deserto durante 40 anos com esse povo. Chegou até o Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos da lei. Ele não entrou na terra prometida, que Deus havia prometido a eles, uma terra prometida de mel e etc, etc, etc. Mas ele não conseguiu. Ele entregou a Josué a sua liderança, entregou a Josué os seus 5 livros, que são a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, irmãos, é considerado o Pentateuco de Moisés. Penta quer dizer de 5. 5 livros, Pentateuco. Assim como tem também o Pentateuco de Kardec, que são 5 livros básicos. Mas um fato importante é que Moisés, no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 a 19, diz o que ouviu de Deus. 2 pontos, abre aspas. Eu suscitarei do meio de teus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu mandar. E todo aquele que não quiser ouvir as palavras que ele disser, dele eu me vingarei. Aqui eu abro um parênteses para explicar o seguinte. Moisés não podia falar de forma mais amável, mais amena para aquele povo de dura serviço. Tinha que dizer assim mesmo. Só que Deus não castiga ninguém. Hoje nós sabemos disso, graças a essa doutrina maravilhosa. E graças a Jesus também no seu Evangelho. Porque Deus é amor. Como ele vai vingar-se de um filho seu porque ele cometeu alguma coisa errada? Não. Pois sabemos, hoje, graças à luz do Evangelho, que Deus não se vinga castigando, que seus filhos maus, ao contrário, Deus é amor. Os sofrimentos, a dor, é o resultado das duras provas pelas quais passam os transgressores da lei. Portanto, Deus não castiga, tenhamos isso em mente. O ignorante é que se castiga a si próprio, a resgatar pelo sofrimento as faltas cometidas das transgressões da lei. E quem é esse personagem que Deus anuncia a Moisés? Que enviaria à terra? Sem dúvida, irmãos. Ele estava se referindo ao seu Filho, nosso Senhor, o Cristo de Deus, cuja vinda se confirmou 1500 anos depois, ou seja, 1,5 milênio depois de anunciado a Moisés a vinda desse libertador. Mas aprofundemos, irmãos, nossas reflexões, considerando os amorosos conselhos e caridosas advertências dessa alma missionária Francisco Cândido Xavier, que citaremos a seguir. Eis o que ele diz a respeito do Espiritismo. Abre aspas, diz o Chico.
O Espiritismo com Jesus é tudo, sem Jesus é nada. Claro, pois sem Jesus ou sem o cristianismo, não teríamos o Espiritismo, de forma alguma. O que disse Jesus quando esteve pessoalmente conosco, em diálogo com o colégio apostólico, diz ele: eu vou para o meu Pai. Se me amais, guardai os meus mandamentos, pois então pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que permaneça convosco eternamente, ou seja, o Espírito da verdade. No século XIX, irmãos, em 1857, mais ou menos, portanto, 1850 anos depois, um milênio e mais 850 anos, Jesus cumpriu a sua promessa. Olha quanto tempo passou, hein? De Moisés a Jesus foi prometido que viria um profeta maior do que ele, Moisés, levou 1500 anos mais ou menos, um milênio e meio. E a promessa de Jesus a respeito do Consolador também durou 1850 anos. E ele cumpriu a sua promessa, através de Allan Kardec, com a codificação da doutrina dos Espíritos, ou Espiritismo. Diz o Chico Xavier: Espiritismo sem Jesus não sobreviveria, estaria fadado a ser uma doutrina filosófica, como tantas outras que não promovem a renovação moral das criaturas. Não mesmo. O Espiritismo sobrevive e prossegue no seu trabalho de libertação da criatura humana por e através de Jesus. Isso temos que ter em mente, por e através de Jesus. E, portanto, eu digo aqui o seguinte: Chico diz mais ainda: sem Emmanuel em minha vida, eu não teria sido médium. Emmanuel era o guia do Chico Xavier, todos sabem disso, né? Mas sem Jesus, eu não teria sido espírita. Portanto, espiritismo, cristianismo ou espiritismo? Cristianismo e espiritismo, né? Diz mais o Chico: Espiritismo não é kardecismo, é cristianismo. Tem muita gente que, infelizmente, por não estudar, não se aprofundar na doutrina, acabam dando mais importância a Kardec do que ao próprio Jesus, quando Kardec, mais do que ninguém, demonstrou a grande obediência e a grande humildade perante o Cristo de Deus. É só ler os livros dele. Claríssima, portanto, irmãos, a afirmação do nosso Chico Xavier. Pois Kardec não foi o fundador do Espiritismo. O seu fundador foi o próprio Jesus, que, como já vimos há pouco, prometera ao colégio apostólico que voltaria para o Pai, seu e nosso Deus, e pediria a Ele para enviar à humanidade outro Consolador. Jesus cumpriu assim a sua promessa, 1850 anos depois, dando-nos esta sublime e libertária doutrina através de Allan Kardec, que, escolhido por Jesus, a codificou. Prestemos atenção, não fundou, codificou. Quem fundou foi Jesus. Por isso ele prometeu muito antes, né? Prestemos bem atenção, irmãos. Repito, doutrina dos Espíritos, cujo guia supremo
é nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec foi, portanto, repetindo, o codificador do Espiritismo. Portanto, irmãos, hoje já podemos entender que o Espiritismo é a ciência do cristianismo. Por que a ciência do cristianismo? Nós já falamos isso muitas vezes aqui. Porque ele nos dá ciência da realidade que é o cristianismo. Nos explica cientificamente, para a nossa razão exigente, para a lógica, que é o cristianismo que nós precisamos ter em mente e aprofundar os seus postulados, através do Espiritismo, porque é uma doutrina que dá ciência desse cristianismo, que nos ensina, né? Jesus, irmãos, não poderia ter dado certas explicações para nós naquela época, que nós não poderíamos entender. Não tínhamos preparo intelectual e nem evolução espiritual para entender a profundidade da palavra de Jesus. Aí é que entra a doutrina dos espíritos, sobre a mecânica e a dinâmica da lei divina. Pois Jesus sabia que, devido à nossa pouca evolução, teríamos enorme dificuldade para entendermos ensinamentos tão profundos. Daí Jesus ter dito, prestemos bem atenção, abre aspas, quando vier o Espírito da verdade, repetindo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos recordará tudo o que eu ensinei e vos ensinará muitas coisas, outras coisas que não podeis entender agora. Eis, pois, entre nós, irmãos, a doutrina dos Espíritos. O que nos resta fazer? Estudar. Estudar, para aprofundarmos nosso entendimento de tão sublimado ensinamento, o qual, sem dúvida, nos elevará ao pináculo do conhecimento e, consequentemente, do exercício do Evangelho. Daí, talvez, a advertência fraterna de Chico Xavier, que diz o seguinte: existem grupos espíritas que não crescem, incham. É diferente de crescer. Incham. Enquanto não aceitarem Jesus, olha bem, enquanto não aceitarem Jesus, na condição de mestre e senhor, os homens não mudarão. E, infelizmente, sem o concurso da dor, não vejo alternativa para a humanidade neste sentido. Sem desejar ser pessimista, continua ele dizendo, é o que penso, embora de minha parte devo continuar trabalhando para evitar o pior. Por que Chico fez esta afirmativa, irmãos? Creio que porque, embora todo grupo deve crescer na qualidade e também, é claro, na quantidade. Sim, quantidade com qualidade, é diferente. Pois crescer somente em quantidade, numericamente, sem qualidade, é como define Chico Xavier. Não é crescimento, é inchaço. Apenas inchaço. Inchar é diferente de crescer. Agora, irmãos, ouçamos atentamente a palavra de Jesus, extraída do seu Evangelho de luz, sobre as quais, sem dúvida, está assentada a base, o alicerce das palavras de nosso querido Chico Xavier. Diz Jesus, 2 pontos, abre aspas, como o Pai me amou, assim vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
assim como também permaneço no amor de meu Pai, guardando-lhe os mandamentos. Disse-vos isto para que minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 9 a 11, para quem quiser conferir. E repete o Cristo: este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 12 a 15. Claro que Jesus sempre nos amou, irmãos, sempre, e nos ama periodicamente. Nos amará eternamente, como afirmou o grande médico Bezerra de Menezes, médico dos pobres, cuja vida é muito conhecida de todos os espíritas. Diz ele: Jesus acompanha os nossos passos desde os primórdios da nossa criação. E ele jamais nos abandonará. Para tanto, vai depender de nossa fé, de nosso mérito, pois o Mestre nos deu a fórmula, ei-la, preste atenção, ou prestemos atenção. Diz Jesus: eu permaneço no amor de meu Pai, porque cumpro os seus mandamentos. Se quiserdes permanecer no meu amor, deveis cumprir os meus mandamentos. Isso é lógico, né? Repetindo-se, Jesus dizendo, eu permaneço no amor do meu Pai, porque cumpro os seus mandamentos. Se ele não cumprisse os mandamentos do Pai, ele não permaneceria no amor do Pai. Não é isso? Não é essa a lógica? Mas não, ele está afirmando, eu permaneço nesse amor porque eu cumpro os seus mandamentos. Então, devemos fazer a mesma coisa. Por isso ele diz, né? Eu permaneço no amor do meu Pai e cumpro os seus mandamentos. Se quiserdes permanecer no meu amor, deveis cumprir os meus mandamentos. Se nós não cumprirmos, não procurarmos cumprir os mandamentos de Jesus, não quer dizer isso que nós cumprimos, não, ainda não. É o que eu estava falando há pouco, nós ouvimos isso aqui há 2000 anos e até hoje não criamos vergonha na cara. Essa, infelizmente, é a realidade. É só ver o estado da humanidade hoje, né? Não conseguiríamos entender nada. No entanto, a advertência de Jesus é muito clara. Reflitamos um pouco sobre essas palavras de Jesus. Sabemos que Jesus sempre permaneceu no amor do Pai Celestial, dando-nos o exemplo, não mandando apenas façam, não, mas dizendo façam como eu faço, respeitando e fazendo segundo os mandamentos de meu Pai, e por isso é que permaneço no amor dele. Assim deveis fazer igualmente vós, cumprindo os meus mandamentos, para permanecerdes no meu amor e também no amor de meu e nosso Pai. Palavra de Jesus. Eu queria abrir um pequeno parênteses aqui para dizer o seguinte, essa palavra nós repetimos aqui várias vezes em 5 ou 6 anos. Mas eu sempre repito, por quê? Estava dizendo ao Léo. Porque sempre tem gente nova aqui. Muitos entraram e já saíram, e muitos estão entrando. E muitos não ouviram essa palavra. Você entendeu por que eu repito? Eu peço perdão para aqueles que já ouviram várias vezes, mas não é mesmismo, não é chover no molhado. É porque sabemos que sempre tem gente nova nessa casa. E é preciso, então, entregar a eles coisas como essa, verdades como essa, para que cada um reflita, né, e tome o seu caminho. No capítulo 14, versículo 12 a 21, do mesmo Evangelho de João, diz Jesus, abre aspas, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço,
e fará obras maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja só. Em verdade vos digo que quem crê em mim fará as obras que eu faço. Ora, Jesus nunca falou besteira, nunca falou palavra vã, não fez promessa em vão. Não. Se ele disse isso, se permanecerdes no meu nome, pedir meu nome, se permanecerdes cumprindo meus mandamentos, se acreditarem em mim, se confiarem em mim, vocês farem as obras que eu faço, e muito mais, demonstrando aí que a evolução não parava nele, prosseguia ainda. Senão ele não diria assim, mais ainda. Se Jesus falou isso há mais de 2000 anos, imagina o estado que ele está hoje. Em mais de praticamente 2000 anos, 2 milênios. Então, é uma sentença para nós, como dizíamos, ruminarmos, mastigá-la, até triturá-la e ficar de fácil digestão. Desculpe a figura, mas é isso aí. No versículo 23 e 24 deste mesmo capítulo, diz Jesus: quem me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará também, e viremos a ele e faremos nele habitação. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Está claro. Se não guardamos a palavra de Jesus, porque não o amamos. Se o amarmos, vamos guardar a palavra dele sim, e receber todas as benesses da promessa que ele faz aos cristãos. Do contrário, é duvidar de Jesus. E nós não estamos aqui para isso, meus irmãos. Nenhum de nós devemos fazer isso. Não entendemos? Meditemos, reflitamos, busquemos, estudemos, cogitemos. Como diz Kardec, busquem, estudem, que uma ciência como o Espiritismo não se aprende numa semana, não. Eu estou aqui há 86, tirando os 17, mais de 60 anos, e não sei nada. E a palavra que acabais de ouvir, diz Jesus, não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Ele sempre dizia isso. É a palavra do Pai. Ele era fiel ao cumprimento da palavra do Pai. Repetia com fidelidade, com sinceridade, com amor. Agora aqui uma coisa interessante, que nós vamos ter um tempo para falar sobre isso. O professor Cícero Pereira, desencarnado, recebeu uma pergunta de um ceareiro em Londrina, no Paraná, também desencarnado, isso na espiritualidade, que lhe pergunta o seguinte: por qual motivo, Cícero, os seguidores do Cristo são almas mais aliciadas pelas furnas, isto é, pelas trevas? Não deveria ser o contrário, isto é, serem mais protegidas face o esforço e a devoção nas fileiras da caridade? Responde o nosso querido professor Cícero Pereira: são os mais aliciados porque, com raras exceções, desencarnam com culpas inconfessáveis. Os espíritas reencarnados carecem retificar em muito os seus conceitos sobre o que seja ser cristão. Uma cultura perigosa se insufla nas comunidades doutrinárias, cujo cerne é a ideia falsa do que seja ser espírita. Quase sempre, prossegue ele, exige espetáculos de grandeza moral, inacessível à maioria esmagadora dos discípulos da doutrina. Para atender a essa expectativa estimulada através da cultura espírita, homens e mulheres
adotam condutas pudicas e artificiais. Aqui é pudicas, muita gente fala púdicas, mas eu consultei muito bem o dicionário a respeito disso. É pudicas, não é bem? Não é púdicas, é pudicas. E artificiais. O que é púdicas? É envergonhado, pessoa envergonhada com as coisas todas. Então, estando envergonhados, se esforçam para aparecer aquilo que não são. É isso que ele quis dizer. O que mais necessitamos, no momento, é sinceridade. No intuito de mostrarmos-nos como somos e humildade para iniciar o serviço autêntico de renovação. Sim, porque tem pessoas humildes, chega aqui, vê um palestrante falar difícil, né? Ciência, ele não entende nada disso, coitadinho, mal sabe o Evangelho, entendeu? Por isso é que eu sou contra, tem que falar de Evangelho, 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 né, Raquel? Evangelho, Evangelho, Evangelho. Porque a turma ignora. Não, mas eu estava na religião tal, mas você não conhece o Evangelho. Você vai conhecer agora, através da terceira revelação, como nós estamos dizendo aqui. Então, o homem engana-se a si mesmo, e depois a morte o devolve à sua própria consciência. Olha aí. Quando ele desencarna, quer dizer, a chamada morte do corpo, devolve ele a consciência, porque é o juiz dele. Nós somos juízes, nós, consciencialmente, somos nossos próprios juízes. Ninguém vai nos julgar, não. Ninguém vai perguntar se era corintiano ou palmeirense, se era católico ou era espírita, ou era crente. Não. Você fez isso aqui, ninguém vai perguntar. Nós vamos topar com a realidade e vamos dizer, puxa vida, olha, quanto que eu errei, quanto que eu falhei. Eu quero voltar imediatamente para corrigir isso tudo. É assim que funciona. Nós somos juízes de nós mesmos. E aqui é outra coisa. Assim que ao sair do corpo, prossegue ele, com o chumbo da culpa, é puxado para baixo e naufraga em tormentos. E o amparo onde fica? Essa é a pergunta que mais ouvimos por aqui, lá na espiritualidade. Porque e o amparo, como é que fica? Deus não ampara? Ele diz sim. A bondade divina, da divina providência, jamais cessa em estender benesses até mesmo para os escravos da perversidade, quanto mais aos devotos do bem. Podemos fazer o que quiser, Deus tem compaixão de nós, Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa luz. Olha a parábola do filho pródigo. É isso, é a parábola do filho pródigo. Que o filho quis ir embora, quis sair, saiu com o dinheiro do pai, pegou o dinheiro que pertencia a ele por herança, torrou todo o dinheiro nas farras e coisa e tal. Depois, lá no país em que ele foi, não tinha mais dinheiro, aí arrumou um emprego num sítio para tratar dos porcos. Ele comia a comida dos porcos, porque não tinha o que comprar de comida. Aí ele falou, puxa vida, eu pequei contra meu pai, eu vou voltar para casa, tinha tudo na casa de meu pai, agora aqui eu estou passando fome, comendo casca de banana, essas coisas todas. Meu Deus do céu, deixa eu voltar. E voltou. E o pai, quando viu lá no começo da estrada, nossa, ficou alegre para chuchu, saiu correndo. Parábola do filho pródigo é uma maravilha, né, Márcia? Então, abraçou o filho. Meu pai, me perdoa. Não, vamos lá, vai matar o melhor bezerro lá, vamos fazer um churrasco para você, vamos fazer isso daqui. E o filho mais velho ficou enciumado com isso, né? Mas ele estava perdido e se achou. Você já está salvo aqui na casa do seu pai. Entendeu? Assim que funciona. Então, meu irmão, era isso aí. Vimos a palavra do Cícero, ainda tem uns 5 minutos. Eu quero ler aqui uns trechos da palavra da Maria Modesto Cravo, espírito, a um grupo de irmãos no Hospital Esperança, no Astral, onde está lá como é que ele chama lá? O Inácio Ferreira, entendeu?
e tantos outros, o Eurípides Barçanufo, né? E a Maria Modesta Cravo, que foi uma médium do Inácio Ferreira, extraordinária médium, né? Então ela diz aqui, ó, são trechos do livro, né? Vivemos um momento crucial na Terra, um embate decisivo de forças. A força do Cristo que nos puxa para os cimos e a resistência das trevas que nos atraem para baixo. Um autêntico duelo de titãs se trava nos bastidores da humanidade terrena. Não fosse a extensão da misericórdia celeste, e o planeta estaria totalmente dominado pelo mal. Olha que coisa séria. E é verdade, eu vejo assim, nós queremos subir, mas a treva puxa, e quando a gente vai, a gente escorrega, e acaba fazendo o que não devia, o que não queria, entendeu? É assim a nossa vida. Aí ela diz o seguinte: o dístico que inspirou o codificador nunca foi tão apropriado como roteiro moral de segurança, equilíbrio e libertação. Dizer trabalho, solidariedade e tolerância. Eis a ordem de mais alto que expressa a atitude da misericórdia divina. Se não toleramos, não floresce a fraternidade. E sem ela, somos inevitavelmente atraídos para baixo, ao encontro das sombras que agasalhamos. Sem fraternidade, não haverá espaço para atitudes de alteridade em nosso íntimo. Misericórdia é a diretriz que traduz amor incondicional. Se o Cristo nos aceita, estendendo benesses a todo instante em nossa caminhada, por que haveremos nós, operários imperfeitos de sua obra, de depreciar o valor de outrem que não coopera fazendo o melhor que pode? Vocês estão vendo? É assim, é igual aquela parábola do devedor, né, que devia um dinheiro lá para o patrão dele e não pagava. E o outro que queria receber, choramingou, perdoou a dívida. E quando foi para perdoar outro, ele não quis perdoar. Não perdoou, tem que pagar até o último centavo. Assim que, infelizmente, nós funcionamos assim. Aí diz ela mais: a destruição dos grupos espíritas caminha nesse passo: julgamento, rotulação, crítica, maledicência, mágoa, inimizade, indiferença, conflitos imaginários, obsessão, cisão perturbadora. Tudo começa no pensamento, quando nos concedemos observar o argueiro no próximo, sem enxergar a trave que está nos nossos próprios olhos. Não é assim que funciona? Então, é uma advertência muito séria e fraterna. Nós precisamos tomar cuidado. Por isso eu digo sempre: você está servindo fulano, não, eu procuro servir Jesus. Quero nem saber o que estão fazendo de errado. Se eu puder aconselhar, eu aconselho. Se eu não puder, que sigam o meu exemplo, que eu procuro dar bom exemplo para minha família e para meus amigos. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. O Nelson Ferreira é um deles. Não é, Nelson? Então, meus irmãos, lembre-se, diz ela para terminar, quem quiser sentir Jesus mais perto de si, nesses dias tormentosos da terra, tenha sempre uma palavra de estímulo nos lábios e um gesto de amabilidade na atitude. Renove o campo mental para estar sempre a dizer, mesmo sem palavras: estou aqui, meu amigo, conte comigo. Estou aqui, Jesus, conte comigo. Estamos aqui, Jesus, conte conosco. É assim que nós devemos dizer. E prosseguir, ok? Muito obrigado. Desculpe o tempo que eu tomei de vocês aqui, mas foi com amor e fraternidade.